Glória a Deus, vamos adorar o nome, já estamos adorando o nome do Senhor. Mas vamos, nesse momento eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Aleluia. Eu quero convidar você a entrar no lugar mais reservado. O lugar onde a Bíblia chama de o culto do tabernáculo. É no lugar secreto. Existe um lugar no tabernáculo no Antigo Testamento que era conhecido como o Santo dos Santos. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar através do novo e vivo caminho, através de Jesus. Através de Jesus, eu quero te convidar a ir além do véu. Além do véu. Além do véu. Eu não sei qual é o véu, querido, que está impedindo a tua visão. Eu não sei qual é o véu que está, às vezes, as circunstâncias da vida fazem a separação entre nós e a presença de Deus. Às vezes nos afasta da presença de Deus. Às vezes o véu tende a nos cegar para algumas verdades que Deus ele tem revelado para nós através de sua palavra. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus não deseja que você fique atrás do véu, mas Deus deseja te levar além do véu, para você contemplar uma outra realidade, uma outra dimensão, que é a glória do Deus vivo, querido. Aquilo que só o sumo sacerdote tinha acesso. Hoje você e eu, nós somos aqueles que carregam a presença do eterno Deus em nossa vida. Eu quero te convidar, querido. Ele não está longe de nós nesta noite. Ele está aqui em nosso meio. Nós somos o tabernáculo de Deus móvel. Carregamos a presença de Deus. Será que você entende isso? Quando a Bíblia chama nós de templos vivos de Deus. Será que você entende essa grandiosidade? Um Deus que jamais pode ser medido pelo tamanho, pela largura. Mas esse Deus, aleluia, esse Deus, depois da ressurreição de Cristo, enviou o seu Espírito para habitar em você e em mim. Você tem noção disso, querido? A plenitude de Deus, a presença de Deus através do Espírito Santo está em você e sobre você. Não está fora de você, está dentro de você. Feche os seus olhos. Eu quero que você entre no particular com o Senhor. E não tem problema. Moisés, eu não sei o que falar para Deus. Eu estou há algum tempo desanimada. Eu estou há algum tempo sem falar com o Senhor. Eu estou há algum tempo sem me aproximar do Espírito Santo. Eu estou há algum tempo já sem orar ao Senhor. Eu estou há algum tempo comprometendo o meu momento de oração com o Senhor. O meu momento de comunhão com a palavra de Deus. Não importa, querido. Não importa. Não há restrição no coração de Deus para aqueles que desejam a sua presença. Não deixe o pecado te culpar. Não deixe a acusação de Satanás prevalecer contra a tua vida. Não deixe. Não deixe. Apenas diga, Senhor, eu quero mais de Ti. E mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim.
lá do início. É o que nós desejamos, Senhor. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo, que Ele cresça, diga, que Ele cresça. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare. De ti é o que nós desejamos nessa noite. Oh, muito mais. E menos de mim. E menos de mim, Senhor. Ouça a nossa voz, menos de mim, menos de mim. Oh, eu me derramo em tua presença. E menos, cresça, cresça. Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Glória em todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Do seu amor, infinita humildade, cresce nesse lugar, Senhor, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Vem o teu reino, Senhor, vem. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o reino. É
o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. 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 Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Gomei, gente. É que eu não sou acostumada com microfone, viu, gente? Então, vamos lá. Quero fazer uma pergunta. Primeira coisa que eu quero fazer para a igreja, não me responda, responda para você mesmo, dentro do seu coração. Qual foi o seu objetivo de vir à casa do Senhor nesta noite? O que te moveu a vir a este lugar nesta noite? Responda para você no seu coração. Irmãos, eu não sou uma pregadora eloquente. Eu não sei falar bonito. Eu não sei nem falar o português correto, viu? Então, eu estou aqui à disposição do nosso Senhor. Eu não tenho palavra nenhuma de mim para a igreja. Mas a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. E eu me coloco agora diante dele como vaso, para que ele use os meus lábios para falar aquilo que ele quer que a igreja ouça. Porque se eu for falar o que eu quero que a igreja ouça, eu só vou falar coisas bonitas e coisas boas, porque é o que eu desejo para toda a igreja, né? Mas o Senhor, é Ele que sabe o que eu preciso ouvir. É Ele que sabe o que você precisa ouvir. É Ele que sabe o que Ele quer corrigir em nós. O que Ele quer consertar. O que Ele quer admoestar. O que Ele quer falar. É Ele quem sabe. E eu me coloco nesta noite como vaso nas mãos dEle. Que Ele usa os meus lábios para falar aquilo que Ele tem para a igreja nesta noite, para você e para mim. Porque nós somos igrejas do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é do pastor. A igreja nem é minha. Então, a palavra é dele. É ele que fala. E eu queria, em primeiro lugar, antes de ler a palavra do Senhor que Ele colocou em meu coração, nesta noite, fazer uma oração a Ele. E que a igreja curve a sua cabeça, ore ao Senhor, peça para que Ele fale com você. Analisa o teu coração e vê qual foi o objetivo de você vir aqui hoje. Se foi realmente para prestar um culto de adoração ao Senhor, ou foi apenas para encontrar o irmão, a irmã, apenas para sair da sua casa, apenas porque você já está acostumado a vir aos cultos todos os dias que tem culto, ou você foi movido a vir porque você ama ao Senhor e você deseja prestar a Ele um culto de adoração. Pai querido e Deus santo, Deus amado, Senhor, eu aqui estou nesta noite, Deus, diante de Ti, Pai. O Senhor conhece, meu Deus querido e Deus santo, o meu coração. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe, meu Deus, que em mim não tem nada, Pai, para ofertar à Tua igreja, Deus. Porque tudo que há de bom em mim vem de Ti, Papai. Porque o Senhor é bom.
porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque o Senhor é um Deus que olha para nós dos altos céus, e o Senhor sabe do que precisamos, mesmo aquilo que nós não falamos, porque tu vês, meu Pai, dentro do nosso coração. O Senhor sabe, meu Pai, as dores escondidas lá dentro. O Senhor conhece, meu Deus querido e Deus santo, as orações que estão lá dentro e nós não conseguimos falar, papai. O Senhor sabe tudo de nós. Até mesmo, meu Deus, aquilo que nós desconhecemos, o Senhor sabe, porque o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda a nossa mente, o Senhor sonda os nossos caminhos, papai. E eu aqui estou nesta noite, Senhor. Usa-me conforme o seu querer, conforme a tua vontade, meu Pai santo e eterno. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Senhor, meu Deus. Eu queria estar lendo com os irmãos no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Quando a irmã me disse que eu estaria trazendo a palavra hoje, eu estava naquela época lendo, né? Naqueles dias eu estava lendo o livro de Ruth. E é um livro que eu gosto muito de meditar nele, de ler, porque ali eu aprendo muito, ali eu vejo ali muitas das obras do Senhor, muito dos feitos do Senhor, o que o Senhor faz na vida daqueles que confia nele, né? E eu falei, essa palavra eu vou levar. E eu continuei orando e buscando, mas o Senhor me trouxe a esta palavra. Eu não sei o porquê, mas eu sei que Ele quer falar comigo. Porque primeiro Ele quer falar comigo. Ele já falou comigo através desta palavra. E eu creio que Ele tem aqui nesta palavra algo para a igreja. Porque Ele é quem fala. Ele é quem sabe o que a igreja precisa ouvir. Marcos 10, 46. O cego de Jericó. Vamos ler. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esta passagem, né, nós vemos aqui a história o relato, né, de um cego. Ele era cego e ele estava à beira do caminho mendigando. E ali, eu creio que muitos dias, muitos tempos, ele ficou ali à beira do caminho, mendigando, né, pedindo esmola, porque o cego tem as suas limitações, não podia trabalhar, talvez não podia nem andar por certos caminhos, ele não podia ir, que ele não conhecia, ele não tinha visão para ver. E ali ele estava mendigando, devido à sua condição física. E eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré.
Aquele homem que estava andando naquelas regiões e fazia muitos milagres e curas maravilhosas. E com certeza antes ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele estava ali, ele ouviu aquele barulho passando, muita gente passando, porque onde Jesus estava, era multidões que o acompanhavam, era aquele alvoroço, e ele ouvindo, ele pergunta para aquela multidão, para aquelas pessoas que estavam próximas dele, o que é isso? E eles dizem para ele que era Jesus de Nazaré. O que ele fez? Eu creio que ele pensou assim, é a minha oportunidade hoje, que Jesus está passando. Hoje é a minha oportunidade de ver. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava. E aqueles gritos deles de socorro, de pedindo para o Senhor misericórdia, começou a incomodar as pessoas que estavam perto. E eles falavam para ele parar de gritar, parar de clamar. Se ele tivesse desanimado, se ele tivesse ficado tímido, com vergonha, tivesse calado quando eles pediram para ele calar, ele não teria recebido a sua bênção. E trazendo isso para as nossas vidas hoje, né, na nossa caminhada, muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de receber aquilo que nós podíamos receber do Senhor por não clamar ao Senhor. Porque, às vezes, as circunstâncias das nossas vidas, os problemas das nossas vidas, muitas das vezes, nos pede para calarmos, para não clamarmos, para não buscarmos. Quantas vezes os problemas que vêm sobre as nossas vidas nos faz calar, quando era para nós clamar. Aqui fala que este homem, quando eles falou para ele parar de clamar, para de gritar, talvez disseram assim para ele, ele não vai te ouvir, olha a multidão. Aí que ele gritou mais alto. Aí que ele clamou por Jesus, porque ele sabia que se Jesus olhasse para ele, ele receberia aquilo que ele precisava naquele momento. E Jesus ali passando, né, Jesus ouve o clamor dele. Irmãos, quem sabe hoje nós estamos numa situação assim, clamando ao Senhor, e os problemas que sobrevêm sobre nós, tentando nos impedir de clamar, tentando nos calar. E quem sabe, hoje é o dia que Jesus está passando bem pertinho de nós. Aqui nesse culto, eu tenho certeza que o Senhor está passeando aqui. O Senhor está. Se você estiver apercebido e clamando, se você veio para o adorar, se você não se importar com a multidão que manda você calar a boca, você vai receber a tua bênção. Eu meditando agora há pouco, que estavam louvando aquele louvor, ainda que a videira não... Irmãos, isso é uma oração. É uma oração, porque a maioria, ou todos os louvores, é uma oração ao Senhor, é um clamor ao Senhor. Se nós cantarmos só dos lábios para fora, é uma música qualquer. Nem chega diante de Deus. Mas se fluir do nosso coração, Deus ouve. Aquele louvor diz que mesmo que não haja nada, eu louvarei ao Senhor. Será? Será que na nossa vida é assim mesmo? Será que quando falta lá em casa o alimento, falta o dinheiro para pagar as nossas contas, falta a saúde, será que nós louvamos ao Senhor?
Será que ainda que se faltar tudo em nossa vida, nós vamos louvar ao Senhor? Como nós cantamos aqui nesse louvor? Esse cego, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma capa. Era aquela capa que protegia ele enquanto ele estava ali à beira daquele caminho. Ele nem estava no caminho, ele estava sentado à beira do caminho. E quando Jesus passava, quando Jesus falou, chama ele, peça para que ele venha, a primeira coisa que ele fez foi lançar aquela capa. Foi lançar para lá, não me serve mais. E a Bíblia fala aqui que quando Jesus sabia que ele era cego, e o que ele clamava a Jesus, Jesus sabia que ele queria ver. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E hoje Jesus pergunta a mim e a você, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus, ele chamou ele e faz essa pergunta. E o cego, na mesma hora, falou, Senhor, que eu tenha vista, ou que eu veja, ou que eu enxergue. Ele queria ver. E a Bíblia fala aqui que quando Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou, ele seguiu Jesus no caminho. Ele não estava mais na beira do caminho, ele foi para o caminho com o Senhor Jesus e glorificava o Senhor, porque ele havia recebido ali a sua bênção. O seu desejo foi cumprido ali. E a Bíblia fala que ele seguiu ao Senhor. Muitas das vezes nós temos em nossas vidas não a cegueira visual, física, mas nós temos cegueiras espiritual em nossa vida. Quantas pessoas dentro da igreja vivem numa cegueira espiritual, que não conseguem discernir aquilo que o Senhor fala. Leem a Bíblia, vêm aos cultos, vêm nas reuniões, volta para casa e os seus olhos espirituais continuam fechados, não conseguem compreender. Às vezes, lê a Bíblia até demais, mas só leem. Porque só ler é um livro qualquer. Nós temos que ter, irmãos, o conhecimento da Bíblia é ler e meditar e ler, buscar o conhecimento do Senhor. Nós temos que orar quando nós vamos ler a Bíblia. Nós temos que pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais, para que nós não tenhamos apenas um conhecimento artificial, ou melhor, superficial, da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é um rio infinito, que jorra águas infinitas. E se nós buscarmos, se nós lermos, se nós meditarmos, mas não é só ler e meditar, é pôr em prática aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Nós temos que pôr em prática, porque se nós só lermos, chegará naquele dia, o Senhor vai dizer para nós, afastai-vos de mim, eu não vos conheço, porque nós não praticamos aquilo que Ele ensinou. Eu queria ler para os irmãos, lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Aqui, quando Isaías foi escolhido, né, e consagrado para profetas, nesse versículo aqui a gente
se a gente ler todo ele, né? Ele começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, amados e queridos irmãos, aqui o Senhor havia escolhido Isaías, e Deus, quando o rei Uzias morreu, o Senhor deu a ele essa visão. Aí aqui o Senhor disse, né? Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado, ou a ser curado, né? Porque aqui nesta palavra, irmãos, eu entendo assim que o Senhor, quando nós ouvimos, nós entendemos, nós compreendemos e nós praticamos a palavra do Senhor, Ele nos abençoa com bênçãos espirituais e Ele sara o nosso ser. Ele cura as nossas vidas. Tanto cura o nosso corpo carnal, como cura a nossa alma, o nosso espírito. Porque muitas das vezes as enfermidades que estão no nosso espírito, na nossa alma, elas, muitas das vezes não, elas são piores que as enfermidades do corpo. Porque as enfermidades do corpo, ela pode até nos matar, mas ela não nos impede de chegar a Deus. Agora, as enfermidades do nosso espírito, da nossa alma, quando nós estamos feridos no nosso espírito, nós estamos no pecado, isso nos impede de chegarmos até Deus. Se nós morrermos, se nós partirmos, nós não veremos a Deus. Então, nós temos que prezar muito mais a nossa mente, o nosso espírito. Nós temos que prezar mais a nossa santidade do que as coisas deste mundo. E o Senhor, Ele é um Deus bom, grande, soberano. Ele é grande em perdoar. E Ele é tardio em irar, assim diz a palavra do Senhor. Aqui, quando Jesus passava e aquele cego clamava, ele clamava e ele clamava. Irmãos, se nós não nos despojarmos de algo da nossa vida para servir ao Senhor, nós não conseguimos. Jesus disse assim que nós temos que renunciar a nós mesmos. Todos os dias nós temos que renunciar a nós mesmos. Renunciar. Renúncias todos os dias. É renunciar o nosso próprio eu. É aquilo que nós gostamos, mas nós sabemos que aquilo está nos desviando do caminho, está nos levando para lugares distantes do Senhor. Nós temos que deixar. Às vezes é difícil nós largarmos algo que nós gostamos, que para nós achamos que nem desagrada a Deus. Quantas coisas nós fazemos? E o Senhor às vezes cobra de nós, e nós nos fazemos de surdo, como se não compreendêssemos. Muitas das vezes o pecado nos cega, muitas das vezes o pecado tapa os nossos ouvidos e não deixa que nós enxergamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós temos, irmãos, que dar para o Senhor o nosso melhor. Quando nós viemos para este lugar, nós temos que virmos com o coração voltado para o Senhor. Não é um encontro de amigos.
Porque se for para ir no encontro de amigos, vamos marcar numa praça, numa lanchonete, num restaurante. Mas aqui não, aqui é o lugar de adorar ao Senhor. Se o nosso objetivo não vir para adorar o Senhor, é em vão nós estarmos aqui. Se nós viermos aqui apenas para encontrar o nosso amigo, a nossa amiga, para conversarmos, ou para sairmos depois para ir comermos, é em vão. É em vão. E o Senhor, às vezes, está aqui presente, com bênçãos, algo que eu estou buscando, e o Senhor está passando, e na hora do louvor o Senhor está passeando no meio, o anjo do Senhor está passeando com a sua bênção nas mãos, mas você está desapercebido. Irmão, certa vez eu recebi uma cura do Senhor na igreja, uma cura instantânea que eu senti. Eu senti aquela cura saindo de mim, subiu dos meus pés e subiu, e eu senti quando saiu, e no mesmo instante eu fiquei 100%. E sabe quando foi? No meio dos louvores. A cantora estava cantando na festividade e eu estava sentada no banco que eu não conseguia ficar em pé porque eu estava muito enferma naquele dia. E eu recebi a minha cura. Sabe por quê? Eu estava sentada, eu não conseguia ficar em pé, mas eu estava ligada no Senhor. E o anjo do Senhor, enquanto a igreja está louvando, ele está passando. Ele está recebendo o seu louvor. E ele sabe se o seu louvor está só aqui ou se está vindo daqui. Não adianta. Eu posso enganar todos, mas ao anjo do Senhor, ao Senhor, eu não engano. Eu posso cantar bonito, eu posso pular, eu posso chorar, eu posso fazer o que for. Mas se não for do coração, Deus não recebe. E às vezes o anjo está passando com a bandeja, com a sua bênção para te entregar, e você está desapercebido. Você está com o seu pensamento lá no Brasil, lá no Peru, lá não sei na onde, menos no Senhor. E você não recebe. Aí vai para casa, volta de novo no próximo culto, vai e volta, e nunca recebe nada do Senhor. Porque cocheia em dois pensamentos. Porque não tem firmeza no Senhor. Porque muitas das vezes nós não temos firmeza, nós não temos confiança plena no Senhor. Porque o Senhor não aceita metade. O Senhor não aceita o seu coração por metade. Não adianta você querer servir a Deus e servir ao mundo. Não adianta você querer vir aqui adorar a Deus e o seu coração não está nele. Porque ele não recebe. E ele não recebendo, as bênçãos não chegam a nós. As bênçãos não chegam. E eu poderia ficar aqui falando até a meia-noite. E teria muitas coisas para falar. Porque a palavra de Deus, ela não termina aqui, ela continua. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para falar é isso. Esta era a palavra que o Senhor queria que nós ouvíssemos. E o Senhor pergunta para mim e para você hoje. O culto ainda não terminou. E o culto não pode terminar aqui, porque nós somos o templo do Senhor e nós temos que, esse culto tem que estar em nós, onde nós estivermos, nós temos que estar adorando ao Senhor. Nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso olhar, no nosso ouvir. Porque ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou eu quero ir para o céu, morar no céu, ou eu quero ficar. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que andar conforme Ele quer. Conforme Jesus andou. Apóstolo Paulo diz, sedes os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é isso. Ou nós somos crentes 100%, ou nós vamos ficar. Quando o noivo chegar, nós vamos ficar do outro lado da porta. Porque nós não vigiamos. Porque nós achamos que nós podíamos servir a Deus e ao mundo.
E Deus não divide, o que é dele é dele. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele não nos divide com o mundo. Para não falar outro nome, né? Vocês entendem. Quem tem ouvidos, ouça e entende o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu glorifico a Deus nesta noite por esta palavra. Eu glorifico a Deus nesta noite por esta oportunidade. Agradeço à igreja. Peço à igreja que ore por nós, porque necessitamos de orações. Peço à igreja que continue orando. Peço à igreja que busque a santificação, porque sem a santificação nós não veremos ao Senhor. E o Senhor não tarda em vir. Eu estava lendo hoje a palavra e o Senhor dizia assim: eis que venho como um ladrão. Então, queridos, não vamos ficar pensando que o Senhor vai vir daqui 5 minutos, que o Senhor vai vir amanhã, o mês que vem, o ano que vem, daqui 3 minutos. Vamos sempre pensar que o Senhor está vindo agora. Vamos estar vigilantes no que fazemos, no que falamos, no que pensamos. Os nossos pensamentos, eu acho que é o mais difícil de controlarmos. Porque, às vezes, até mesmo na oração, nós estamos orando e o nosso pensamento dá aquela escapada, viaja. E só o Espírito Santo para nos ajudar. Então, vamos pedir para que o Espírito Santo, ele nos ajude nesta caminhada, a nos santificar. Porque o Senhor disse para sermos santos, porque Ele é santo, porque sem a santificação nós não veremos a Ele. Todos aqui querem ver o Senhor, né? Santificai-vos. Santificai-vos. Senhor, meu Deus, Pai querido e santo, eu te louvo, meu Deus, e te engrandeço nesta noite, Pai. Obrigado, Pai Santo e querido, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus querido e santo, pela Tua correção. Senhor, eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, aquele amigo consolador, aquele amigo fiel que o Senhor nos enviou para nos ajudar nesta caminhada, Pai, possa continuar falando ao nosso coração. Ó Deus Santo e Deus querido, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude até aquele grande dia, Pai, onde nós poderemos estar naquele grande banquete que Tu já preparou para nós, Senhor. Que a nossa mente, meu Deus, possa estar pensando que o Senhor já está aqui, Senhor, para nos buscar. Que nós possamos estar preparados agora, Pai. Que nós possamos, meu Deus querido e santo, renunciar às nossas vidas. Que nós possamos, Papai amado e querido, renunciar tudo neste mundo, Senhor. Mas servir a Ti, meu Deus. Ó, Pai, santifica a Tua igreja, Deus. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a chegar naquele dia, Pai, sem ter nada do que envergonhar diante de Ti, Senhor. Meu Deus querido, se aqui dentro desta igreja, meu Deus amado e querido, tem alguém, meu Pai, que ainda não está firme, se aqui, meu Pai querido e santo, houver uma só pessoa, Deus, que não conseguem se firmar em Ti, eu rogo ao Senhor nesta noite, meu Pai querido e santo, que o Senhor possa, meu Deus, ajudar, que o Senhor possa enviar, meu Pai querido e Deus santo, forças dos céus, a clarear a mente e o coração, Senhor, meu Deus, para que o Teu sangue, ó Jesus querido, não seja derramado em vão na nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos, meu Deus, por tamanho sacrifício. Nós Te agradecemos, meu Deus, e Te pedimos, nos acompanhe, Senhor, nos acompanhe até as nossas casas, Pai, os nossos lares, as nossas famílias. Senhor, meu Deus, querido e santo, nós precisamos tanto de Ti, meu Deus, nós precisamos tanto do Senhor, nós somos tão falhos, meu Deus, que nem mesmo buscar o Senhor nós conseguimos, se o Teu Espírito Santo
Santo, Pai, não nos auxiliar. Ah, Deus querido e santo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Continue falando, meu Deus, aleluia, nas nossas mentes. Continua nos purificando, Pai, nos lavando de todo o pecado, Pai, porque somos tão imperfeitos. Nós não conseguimos, Deus, se o Senhor não nos ajudar. Oh, Deus querido e santo, eu creio, papai querido e amado, que aleluia, que o Senhor estará com cada um, Senhor, desde o mais pequeno, Senhor, desde o menorzinho, Senhor, o mais novo, até o mais idoso deste lugar. O Senhor levará, meu Deus querido e santo, aleluia, em segurança, falará o seu coração, transformará a sua vida. Senhor, meu Deus, querido e santo, nos ensina a te louvar, nos ensina a ter fidelidade, nos ensina a ter temor, meu Deus. A tua palavra diz, Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos faça sábios, Senhor, nos dando temor ao nosso coração, para que possamos ser sábio, meu Deus, em obedecer a tua palavra, em viver para ti, Senhor. Eu te louvo nesta noite, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. E eu agradeço assim esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos passar para o momento do louvor? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, só rapidinho. Quantos entenderam a palavra aqui hoje? Amém? Assim, mais objetivo do que Deus falou através da vida da irmã Malê, na sua simplicidade, mas com firmeza e fundamentada na palavra. E se todos nós entendemos isso, que nós possamos levar esta verdade adiante. Hoje, aqui no louvor, eu não tinha programado também de falar sobre véu. Lembra desse momento que eu falei sobre o véu? Para Deus nos levar além do véu. Eu não imaginava que iria, com a palavra dela, Deus ia falar sobre cegueira espiritual. Mas o que Deus falou hoje através da vida da irmã é muito sério. E que Deus ele possa tirar de nós essa escama dos nossos olhos. Se é ministerial, que caia por terra. Se é na vida espiritual, que caia por terra. Se é na nossa vida de oração, que caia por terra. Se estamos vivendo baseados na nossa verdade, não na verdade de Deus, que essa mentira caia por terra. Para que nós possamos ser sustentados pela verdade do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Tem algum cego aqui hoje? Só para descontrair, porque os irmãos estão muito sérios. Meu irmão, vamos seguir adiante. Não tem nenhum cego aqui, amém? Todas as escamas, cegueiras espirituais hoje caiu por terra através da palavra do Senhor. O Senhor é poderoso, Ele atua hoje em nome de Jesus. Você recebe pela fé essa palavra, sim ou não? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Obrigado pela palavra. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos lá. Vai lá. Oh, yeah. Vem reinar nessa noite sobre a nossa vida. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é ver reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de
o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, só a igreja, vai. Senhor. Reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Vem, 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 vem. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem Reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar sobre nós, hoje e sempre. Glória a Deus. Amém. Agradecemos a oportunidade.